Bem, o tema da nossa conversa de hoje é Sócrates e Platão. Portanto, dois autores que estão no início da filosofia, não propriamente no início do pensamento ocidental, mas no início da filosofia tal como nós a conhecemos. Ou seja, a filosofia ocidental que se constituiu através de Sócrates e logo em seguida de seu discípulo mais direto, que foi Platão, ela marcou as diretrizes que seguramente até hoje o pensamento filosófico ainda segue. E, portanto, é possível que nós venhamos a reconhecer naquilo que eu disser aqui, um esquema, na verdade, muito simples a respeito do pensamento de Sócrates e Platão. É possível que nós reconheçamos aí alguns problemas, algumas questões e algumas linhas de interrogação que até hoje constituem balizas do pensamento filosófico, né? Sócrates, pelo qual nós temos que começar, na verdade, uma figura emblemática. Ele tem um significado muito forte na história da filosofia. E esse significado pode ser resumido no simples fato de que ele é uma espécie de patrono da história da filosofia, aquele a quem todos os filósofos se referem e alguns mesmo chegam a venerá-lo. Isso é interessante e não é talvez muito fácil de compreender por duas razões. Em primeiro lugar, ele não é o primeiro filósofo, seguramente. Nós temos antes de Sócrates pelo menos 2 séculos de especulação filosófica, muito rica, muito fértil, e, no entanto, Sócrates, que aparece já num período em que esse pensamento anterior a ele já está consolidado, já constituiu suas linhas mestras, ele aparece, propõe uma mudança radical na maneira de se fazer filosofia e acaba aparecendo na história como aquele que nós reconhecemos como o primeiro filósofo, embora, como eu disse, ele não o seja de fato. Essa significação, ela tem também uma outra faceta muito interessante, e que é a seguinte: Sócrates, apesar de ser tão homenageado no decorrer da história da filosofia como seu patrono, provavelmente, muito provavelmente, ele não se reconheceria na filosofia que veio depois dele. Ou seja, o que nós temos como a filosofia no Ocidente, a partir de Platão, e cada vez acentuando mais esse caráter sistemático que já existia com Platão, são grandes edifícios, grandes monumentos conceituais, muito sistematizados, muito bem construídos, muito bem alicerçados e como que constantes homenagens que se vai prestando à razão. E, muitas vezes, a razão dogmática, exatamente aquela racionalidade contrária a que Sócrates praticava. Porque ele praticava algo que nós podemos chamar de uma racionalidade interrogante, ou seja, ele era um questionador. Ele fazia perguntas a si próprio e aos outros, e a filosofia para ele consistia basicamente nisso, em interrogar e em encaminhar a si próprio e ao interlocutor para respostas, mas que tinham que ser obtidas com uma dose muito grande depois de uma dose muito grande de dúvida e depois de uma dificuldade muito grande na caminhada. E, portanto, ele seria talvez o último a reconhecer-se em afirmações, em sistemas, em construções muito positivas, né? Como aquelas que acabaram acontecendo na filosofia depois dele. Ainda assim, podemos dizer que poucos, e talvez seja essa a razão dele ser tão venerado na história da filosofia,
poucos encararam a filosofia com tanta austeridade. Nós podemos dizer, inclusive, que a filosofia para Sócrates era uma missão. E o pensamento racional era visto como um dever. Seguramente por isso que ele conseguiu fazer convergir numa tradição que depois dele veio a se consolidar e chega quase até nós, esse caráter de sacralidade da filosofia, essa missão inerente ao pensamento e ao esclarecimento, ou seja, a emancipação intelectual e ética do ser humano. Portanto, uma missão, e uma missão sagrada. E, de outro lado, um dever que consiste em cumprir essa missão única e exclusivamente pela razão, pelo pensamento emancipado, sem qualquer recurso a dogmas religiosos, a crenças míticas e principalmente a imposições alheias que venham a contaminar a hegemonia da razão e essa sua independência, que, repito, ele considerava o dever do filósofo. E se nós vamos à história, né, aos episódios conhecidos da história de Sócrates, nós encontramos, em primeiro lugar, essa sacralidade da missão na maneira como ele próprio a relatava. Ele havia recebido a missão da interrogação filosófica do deus Apolo, que no templo de Delfos havia uma inscrição oracular que consistia no seguinte: conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo a gente pode entender como sendo o emblema da filosofia de Sócrates, a divisa que orientou todo o seu pensamento. Nós podemos, inclusive, e vamos ter a oportunidade de verificar isso, que toda a sua vida foi pautada por esse mandamento, um mandamento laico, se assim podemos dizer, né? E também a sua morte. Ele viveu e morreu para cumprir essa missão, ao mesmo tempo sagrada e racional, né? Que é a missão de esclarecer, de emancipar a si próprio e aos outros, por via de um questionamento das certezas, por via de um questionamento da erudição tradicional, por via de um questionamento do saber adquirido e, principalmente, por via das opiniões que todos tão facilmente vão consolidando em si e formando, então, um certo arcabouço, né, de prejuízos ou de preconceitos, né, que ele tratava de dissipar. Ele se esforçava por dissipar, né? Então, se nós quiséssemos definir o estilo socrático da filosofia, ou o estilo socrático do filosofar, porque devemos ter muita clareza nessa questão da atividade, né, da atividade que definia a filosofia para Sócrates. Se nós quisermos entender bem isso, nós temos que nos referir a dois termos, que são, na verdade, duas normas de conduta para Sócrates, e ele certamente pretendia que fosse para o filósofo. O primeiro é o antidogmatismo. O segundo é a interrogação. Daí sai um significado de outra famosa frase que ele também costumava, segundo Platão. Nós só sabemos do que Sócrates falou por intermédio de Platão, uma vez que ele não chegou a escrever nada. Nós vamos inclusive verificar por que ele tinha um certo recuo diante da escrita, né, da fixação do pensamento, mas já essa atividade, esse movimento de pensar, né, que caracteriza a filosofia, já antecipa, né, esse significado vivo, né, da filosofia. Mas justamente essa interrogação de si e dos outros estava baseada numa outra frase dele que ficou famosa, né? Só sei que nada sei, né? Essa frase, só sei que nada sei, de tanto repetida, tantos séculos,
ela soa um tanto banal, né? De modo que não custa nós repetirmos um pouco do seu significado, apesar de que ele é óbvio, né? Esse saber que nada sei significa que aquele que o tem sabe que tudo está por saber. E Sócrates entendia que o primeiro requisito da filosofia, o primeiro requisito da constituição do saber é exatamente este: não propriamente saber, mas saber que tudo está por saber. Quer dizer, tudo está por ser apreendido unicamente pela razão. Para isso, então, é preciso que essa ignorância, né, ela seja ao mesmo tempo essa disposição, né? A frase "só sei que nada sei" tem esses dois lados. É uma ignorância, seguramente, mas também é uma disposição, é uma abertura da alma, mas de uma alma que tem que estar despojada. Despojada de quê? Em primeiro lugar, das certezas aparentes a qual todos devem renunciar. Ou seja, a primeira coisa que Sócrates pretendia que o seu interlocutor fizesse, e quando nós vemos os diálogos de Platão, em que Platão reproduz essa atividade de Sócrates, nós vemos que não era tarefa fácil e que nem mesmo ele, com toda a sua habilidade, conseguiu todas as vezes que isso acontecesse. Ou seja, gostaria que o seu interlocutor renunciasse a todas as certezas aparentes. E isso é que significa o despojamento da alma. Esvaziar-se desses preconceitos e abrir-se, então, para a verdade em vias de ser constituída, para um saber, né, a ser constituído de forma partilhada, né, de forma interrogante, né, nunca dogmaticamente. E essa ignorância consiste também em outra coisa, em fazer-se ignorante. Isso significa em criticar todos os preconceitos e todo o saber adquirido. Este saber adquirido consiste principalmente de dois aspectos. Em primeiro lugar, aquilo que a tradição legou ao indivíduo, pela educação, pelos seus ancestrais, pela religião, pelas crenças, por tudo aquilo que a cidade acumulou e que o indivíduo partilha, então, com os seus concidadãos. A cultura, enfim, consolidada ao longo de muito tempo, né, e que o indivíduo tende a receber de forma um tanto quanto passiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as opiniões que cada um vai formando em si mesmo, no contato com essas crenças, no entendimento melhor ou pior de todas essas crenças, de toda essa tradição, no convívio, né, no convívio com os outros, com a cidade, com a política, com todos os aspectos da vida social, e aí então, até para que o indivíduo adquira uma certa segurança na sua conduta cotidiana, né, forma-se um sistema de opiniões que funciona então como uma crosta, que Sócrates considerava um bloqueio. Um bloqueio para que o verdadeiro saber, a verdade mesma, né, tal como ele a concebia, pudesse então penetrar na alma do indivíduo, né? E naturalmente, para que isso pudesse acontecer, haveria que desbloquear, né? Haveria que tentar furar essa camada, né, de opiniões, de saber tradicional adquirido, e dessa forma então dispor o indivíduo, né? Torná-lo disposto, né? Já que ninguém está predisposto por si mesmo, né, a algo como um método, né, que deve tornar o indivíduo disposto à verdade, né, a recebê-la, a conviver com ela e principalmente a procurá-la nessa forma que o Sócrates propunha, né, partilhada, quer dizer a dois, né, a dois ou mais, né, porque era essa maneira que ele tinha de exercer a sua atividade, né, sempre
encontrando pessoas, interrogando-as, incomodando-as, sobretudo, né? E, através disso, tentando levá-las a um caminho partilhado, né? Que ele acreditava que fosse o único método correto para se chegar à verdade. Uma procura, uma busca, né? Que, na verdade, para o Sócrates, a gente pode dizer seguramente que valia mais pela busca em si mesma, pela partilha, pela interlocução, né? Pela procura intensa da verdade, do que propriamente pelos resultados que eventualmente pudessem vir a ser obtidos. É por isso que, quando nós lemos os primeiros diálogos de Platão, que são, ao que tudo indica, aqueles em que Platão reproduzia melhor a atitude do seu mestre, né? Nós ficamos um pouco decepcionados, porque muitos desses diálogos são conversas, são uma certa progressão de interrogação que não chega propriamente a uma solução, não chega a um desfecho, né? Ou seja, Sócrates, através das perguntas, através dessa tentativa de dispor o outro para a verdade, o que ele faz? Ele mostra, na tentativa de desbloquear a alma do interlocutor, ele mostra as aporias, quer dizer, as dificuldades, os obstáculos, em que o próprio interlocutor vai se enredando, e ele vai se enredando mais nessas aporias, nessas dificuldades, quanto mais segurança ele demonstra nas respostas que ele dá a Sócrates, não é? O que irritava sobremaneira os interlocutores do Sócrates, e Platão no diálogo faz por vezes alguns dizerem isso de maneira muito explícita, né? É que todo mundo começa com uma grande segurança, porque Sócrates faz perguntas simples. Em geral, aqueles indivíduos que se supõem dotados de um poder de definir aquilo que lhes é perguntado, né? Se ele quer saber, por exemplo, o que é a coragem, ele pergunta a um militar. Se ele quer saber o que é a política, ele pergunta a um político. Se ele quer saber o que é a piedade, ele pergunta a um sacerdote, né? Se ele quer saber o que é a justiça, ele pergunta a um magistrado da cidade. E eles respondem com aquela prontidão, né, que é de se esperar de quem se acha completamente imbuído, né, do seu, das razões do seu ofício, né? E Sócrates, então, conduzindo a interrogação, mostra que, na verdade, quanto mais ele responde, mais dificuldades ele cria para si mesmo, no sentido de chegar a uma possível definição clara, geral e, portanto, absolutamente verdadeira, daquilo mesmo que ele julgava saber tão bem. Até que, num momento, o interlocutor vai perdendo a força e passa, então, a inverter o processo. Passa, então, a tentar delegar a Sócrates esta definição, esse juízo, né, acerca do assunto, que ele não consegue emitir, e ele vai percebendo que ele não consegue emitir. E Sócrates não o faz. O antidogmatismo de Sócrates é levado ao extremo. Então, nesses casos, o que acontece no diálogo? Constituem-se essas dificuldades, essas aporias, e o diálogo para. Para na constatação da dificuldade, né? O que nos dá a entender que talvez, nem o próprio Platão provavelmente teria talvez entendido isso em todo o seu alcance. O que interessava mais ao Sócrates era justamente tornar a alma do outro despojada, predispô-lo para procurar a verdade no outro patamar, ou seja, levar o outro a ver que ali, onde ele estava procurando a verdade e onde ele julgava tê-la encontrado já, era justamente onde ela não estava, né? E o Sócrates é o fundador de um certo estilo de filosofia, porque foi exatamente isso que aconteceu depois com Platão, com Aristóteles e, na verdade, com toda a filosofia ocidental, pelo menos até meados do século
XIX, para dar uma referência não muito precisa. É essa mudança de plano, ou seja, esse entendimento de que o pensamento filosófico exige que você mude o plano do seu raciocínio, que você deixe um certo terreno onde você julgava ter encontrado algum saber, alguma verdade, e passe a procurar isso em outro lugar. Se você vai encontrar ou não, é outro problema. Mas você tem que mudar o estilo de pensar, quer dizer, mudar o plano em que exerce o seu pensamento. E parece então que o Sócrates se contentava, por assim dizer, quando ele percebia que havia colocado o seu interlocutor no limiar desse novo terreno, do limiar dessa nova forma de pensar, que deveria ser também, seguramente, uma nova forma de se conduzir. Nós vamos depois ver já como uma coisa leva a outra. Mas, em termos um pouco mais teóricos, o que é que Sócrates estava, na verdade, exigindo do seu interlocutor? Que ele percebesse que estava se movendo e estava constituindo um pretenso saber no plano da multiplicidade das coisas, quer dizer, no plano da pluralidade das opiniões, e que tudo que ele podia responder, na verdade, as perguntas que lhe eram feitas, constituía-se de exemplos e não propriamente de definições ou de afirmações de caráter geral, né? E o que o Sócrates fazia então? A um exemplo ele contrapunha outro que infirmava o primeiro, né? Então, se nós pegamos, por exemplo, no Laques, um diálogo da Juventude de Platão, em que Sócrates quer saber o que é a coragem, pergunta lá um general famoso em Atenas, o que é a coragem, e o general responde da maneira mais tranquila possível que a coragem consiste em arremeter contra o inimigo para vencer a batalha. E aí Sócrates diz, mas, se não me falha a memória, há uma estátua perto de um templo que existe ali, de um general que, numa certa batalha, algum tempo atrás, recuou as suas tropas, reagrupou-as, deu nova investida e aí então ganhou a batalha. Ou seja, ele recuou. Então, nesse momento, ele foi ou não foi corajoso? E já começava a balançar um pouco a certeza do outro. O que o Sócrates queria mostrar com isso? Que você não pode basear-se num exemplo, numa opinião, numa atitude particular, qualquer que ela seja, para buscar uma definição verdadeira daquilo que você está procurando. E qualquer que seja o exemplo, qualquer que seja a opinião, pelo próprio fundamento em que ela se sustenta, que é a particularidade, né, a singularidade que só vale ali, talvez naquele momento, naquele lugar, naquela circunstância, por causa disso, ela nunca vai poder também transpor esses limites. Ora, ela nunca vai poder passar então dessa generalidade, ou melhor, dessa particularidade, para o caráter geral que, segundo Sócrates, a verdade deveria ter, né? Essa insistência dele em passar da pluralidade variada, da multiplicidade, da diversidade, para um outro plano em que você pode encontrar uma unidade que dê conta, que fundamente todos aqueles exemplos singulares que vêm à cabeça da gente. Essa estratégia foi depois chamada de definição. Nós já usamos essa palavra aqui algumas vezes porque é disso mesmo que se trata. Definição. O Aristóteles foi o primeiro a dizer isso do Sócrates. Ele disse, o mérito de Sócrates é que ele buscava a definição. Talvez de uma certa maneira. Mas nós podemos percorrer todos os diálogos da Juventude de Platão, em que ele era o porta-voz de Sócrates. Nós não acharemos uma ocasião sequer em que o Sócrates defina alguma coisa a quem quer que seja. Quer dizer, o filósofo da definição nunca definiu nada. Porque, na verdade, não era o seu objetivo definir. O objetivo era mostrar ao outro como chegar a um tipo de pensamento, a um estilo de raciocínio que o levasse por si mesmo a essa definição.
né? Então, é extraordinário que, no início do estilo ocidental de pensamento, isso é algo que está por trás dessa tradição que torna Sócrates o patrono da filosofia, essa partilha, essa interrogação a dois, essa procura comum da verdade, nunca tenha sido feita em nome da condução do outro, quer dizer, da imposição de alguma opinião, de uma definição, ou seja, diante das dificuldades que o outro estava manifestando, Sócrates seguramente poderia definir a coragem, a piedade, seja lá o que for, num patamar de generalidade e fazer com que o outro entendesse que era ali sim que estava uma definição inquestionável, uma verdade inquestionável. E jamais o fez. Não era o seu propósito, então, dar lições, né? E essa a razão pela qual ele nunca quis escrever e não sobrou dele, a não ser umas poucas linhas, que são uns versinhos de um hino que ele teria ensaiado, compor num momento qualquer. Fora isso, nós não temos dele nenhum texto, né? E Platão nos diz por quê, né? Que ele mesmo, às vezes instado, né, a anotar os seus pensamentos, dizia, né? A letra mata, a letra interrompe inevitavelmente o movimento vivo do pensamento. Quando você pergunta alguma coisa a um livro, ele não te responde. Quando você questiona um texto, ele não te responde. É por isso que a filosofia consiste nisso, em duas pessoas se perguntando e se respondendo. Aí sim, você tem um movimento vivo de ideias. Como é que ele faz para que essa atitude transforme-se em método, né? O Sócrates era uma personagem, por muitos traços, pitoresca, né? Então, quando alguém perguntava, afinal de contas, o que ele queria com aquilo, com aquela atitude dele, de interrogar as pessoas, de fazê-las chegar a algum lugar, mas sem facilitar o caminho, ele contava uma história que tem a ver com a palavra grega maiêutica,